Olá, papai e mamãe! Vamos conversar sobre um tema incrível. Criança egocêntrica. Mas eu não quero falar da criança egocêntrica, não. Eu quero falar de uma geração egocêntrica. Porque criança egocêntrica, a gente sabe que existe essa tendência. Toda criança tem aquela fase do é meu, né? Ela acha que ela é o centro do universo. E o que as pesquisas apontam é que o fator que fez com que essa fase se perpetuasse, ou seja, atravessasse além daquela primeira infância, é justamente a interferência dos pais, ou o posicionamento dos pais diante das circunstâncias. E aí você que me conhece sabe que a batata quente vai pro seu colo nesse momento. Você é o maior responsável de desenvolver no seu filho uma percepção da vida que vai além dele mesmo. Então, valores e virtudes como o altruísmo, né, a capacidade de compartilhar, de dividir, de perceber, inclusive, qualidades no outro, vem da sua instrução, né, da sua observação, da sua aproximação à vida. E se o pai e a mãe não tiverem esse tipo de posicionamento, de intencionalmente movimentarem-se na lida com o filho diariamente, querendo promover essas virtudes e esses valores, ajudando a diminuírem essa percepção de si mesmos, se autovalorizarem, mas começarem a observar que existe um mundo além deles mesmos, eles continuam tendo valor, mas existem muitos valores e virtudes à sua volta, inclusive pessoas muito importantes também à sua volta. Essa criança vai se tornar um jovem egocêntrico, um adulto egocêntrico, uma pessoa incapaz de ter qualidades na sua vida que vão fazer toda a diferença, não só para ele, mas para as pessoas que convivem com ele. Eu vou falar 5 características comuns a essa natureza para que você possa pensar em como inibi-la, né? Ou como ajudar o seu filho a sair dessa atrofia, né? Vamos chamar desse nome. Bem bonito, difícil e para você dar a relevância necessária. Então, a característica número 1 dessa geração egocêntrica é o eu é o eu. Eu sou o centro, tudo a parte de mim, da minha visão. Então me dá um exemplo, Mamaline. É aquela criança que acha que porque ela tirou uma nota ruim, o professor tem implicância com ela, né? Porque o trabalho dela não foi o melhor da sala, é porque os amigos não ajudaram, porque eu sou incrível e diante do que eu faço, como assim eu não tive o melhor desempenho? Como a minha nota não foi a melhor? E vai até mobilizar os ambientes, e muitos pais eu vejo sendo drenados e acabam, né, entrando nesse caminho, fortalecendo essa tendência do filho, porque eles vão até na escola tirar satisfação do professor porque o trabalho do meu filho não teve a maior nota. Ao invés de ajudar esse filho a repensar, filho, será que não tem um amigo seu que fez uma coisa mais incrível? Né? O que os seus amigos fizeram de trabalho? E ao ouvir o que os outros fizeram, você fortalecer que, opa, realmente, filho, seu trabalho foi bom, mas o do seu amigo teve algo incrível, né? Teve algo mais legal, teve algo interessante, ele teve algo que certamente chamou a atenção. Assim você vai ajudar o seu filho a compreender que por mais que ele tenha talento, seja uma pessoa bacana, incrível, ele pode sim ser cercado por pessoas que vão se destacar mais em algumas áreas e isso não faz dele pior nem menor, né? E a gente precisa, como pais, ajudá-los a construírem esse tipo de percepção sem se sentirem inferiorizados e nem ameaçados pelo sucesso dos outros. Uma outra característica da criança egocêntrica que você, papai e mamãe, precisa perceber para não acabar estimulando é essa tendência que a criança vai ter de querer ser exclusivo, não apenas ser uma prioridade, entendeu? Vou te dar um exemplo que muitas vezes acontece no ambiente escolar. Tem o ajudante do dia e é uma forma que muitas vezes os professores encontram de estimular os alunos, né, a terem um comportamento diferenciado, né, a se entenderem numa posição de liderança e começarem a prestar atenção na forma como lideram, até ganharem o carisma dos outros amigos, aquelas crianças mais tímidas e tal. É um mecanismo muito comum em ambiente escolar. Aí a criança chega e fala assim, eu quero ser o ajudante do dia hoje. Não, fulaninho, seu dia é amanhã.
Eu não quero ser amanhã, eu quero ser hoje, eu quero ser amanhã, eu quero ser todo dia. Tá percebendo? É normal da criança querer ser o centro. Isso é a criança ser egocêntrica. Mas não é normal você estimular isso, né? Então tem pais que vão chegar e vão falar: meu filho ficou muito triste porque a professora não quis deixar ele ser o ajudante do dia hoje. E aí você, papai e mamãe, ao invés de ir lá na escola reclamar, você entra dentro desse circuito e fala: filho, vai chegar o dia que você vai ser o ajudante do dia. E quando esse dia chegar, eu tenho certeza que você vai ser um ótimo ajudante de dia. Mas os seus amiguinhos também querem ser ajudantes de dia. Então, hoje não foi o seu dia. O dia que for o seu dia, a gente vai comemorar. Vamos botar uma estrelinha no seu caderno. Vamos fazer uma tatuagem de canetinha de parabéns para você. Vamos comer um bolinho. Tá percebendo? Você vai valorizar o acontecimento, mas você não vai valorizar a tendência da criança de querer para si todos os louros e todas as glórias. Outra característica que você, papai e mamãe, precisa ficar alerta é a tendência da criança de não querer enxergar imperfeições, né? Não receberem a crítica de uma boa forma. Muitos pais entendem que a melhor forma de elevarem a autoestima do filho, né? De ajudarem na saúde emocional do filho, é colocar ele lá no alto, sabe? Jogar a bola dele lá para cima, elogiando tudo, reconhecendo tudo, e aí a criança vai se acostumando com aquele perfil de aproximação e tem muita dificuldade de lidar com a realidade. Então você, papai e mamãe, precisa entrar nesse circuito para ajudá-lo a entender que vai ter o dia da glória e vai ter o dia da falha, e que esse dia da falha é uma grande oportunidade para ele aprender e crescer, mas que isso não faz dele menor, faz dele um aprendiz, né? E diante da vida, uma das grandes qualidades, eu acho, que a gente pode ter é essa humildade de perceber que não sabemos todas as coisas, não somos detentores de todos os conhecimentos, mas que somos capazes de aprender em todas as circunstâncias. E você, pai e mãe, pode tanto ajudar o seu filho a deixar de se perceber numa relevância, numa importância descompensada, quanto pode ajudá-lo a aprender esse princípio maravilhoso da vida, de que a humildade é um pontapé para que você cresça, se desenvolva e se torne uma pessoa melhor, um grande aprendiz da vida. E essa criança que tem essa dificuldade, ela também vai apresentar um outro ponto, um outro fator, uma outra característica, que é a dificuldade de admitir e reconhecer os seus erros. Não existe algo que vai impedir mais de haver no coração de uma pessoa essa disposição de se tornar um aprendiz da vida, como eu mencionei no ponto anterior, do que o orgulho, né? Do que essa incapacidade de enxergar que, opa, eu falho, né? Eu tenho as minhas mazelas, eu tenho as minhas deficiências e eu preciso de ajuda, eu preciso aprender, eu tenho como enxergar um horizonte maior através, inclusive, das minhas perdas, das minhas dificuldades, né? Dos meus momentos difíceis. Então você, papai e mamãe, entra nesse circuito e ajuda a organizar, inclusive isso, né? Fazer com que o seu filho tenha essa capacidade de enxergar onde ele falha, né? Aquilo que lhe falta. Para quê? Para que ele possa se dedicar àquilo e amanhã se tornar melhor naquilo que um dia poderia ser um grande limitador da sua vida. E uma última característica para ajudar você a desenhar esse perfil dessa geração egocêntrica, com essa tendência egocêntrica, é que dificilmente essas crianças vão ter uma boa aproximação diante das hierarquias, das autoridades. Por quê? Porque são treinados a serem validados e terem as coisas do seu jeito, na sua hora, no seu momento, da forma que eles compreendem. E a consequência disso não é nada bacana, porque se hoje ela tem dificuldade de enxergar uma autoridade como uma voz que a dirige, você acha que amanhã, como um jovem adulto no mercado de trabalho, ela vai conseguir receber bem a crítica ou o posicionamento de um chefe, por exemplo? Então, tudo na maternidade, na paternidade, a gente tem que partir desse princípio que estamos com um indivíduo em construção, né? E que preparando os nossos filhos para o futuro deles. Amanhã você não vai estar do lado para falar para as pessoas: ele tem um coração bom, ele tem esse jeito assim, mas ele é uma boa pessoa, né? Você não vai estar do lado para falar: não, ele é reativo desse jeito, mas ele é um menino que tem um coração de ouro. Por quê? Porque a vida vai levá-lo a caminhos distantes
diferentes e distintos dos seus. Aí ele vai começar a ter uma autonomia, ele vai começar a ter a sua própria história para escrever, e a sua impressão ou a ausência dela vai ser o que ele vai carregar para o resto da vida. Então, minha intenção com esse vídeo era justamente trazer esse alerta, porque nós estamos vivendo num ambiente, num momento da história em que o homem está tão no centro que às vezes fica até difícil a gente trazer esse tipo de contexto, trazer esse tipo de assunto sem que gere algum desconforto, porque as pessoas estão tão centradas em si mesmas, preocupadas em viverem a sua verdade, a sua vontade, a sua felicidade, que elas desprezam voluntariamente, intencionalmente, tudo que diz respeito ao coletivo. O bom senso está deixando de existir. Um entendimento do que é melhor para o bem comum vai se perdendo e o indivíduo cada vez vai se achando mais importante, mais relevante do que os outros, e desde que eu esteja bem, o resto é que se exploda. E a minha intenção com esse vídeo é justamente trazer esse alerta, né? Uma sociedade bacana é aquela em que as pessoas se respeitam, as pessoas se honram, as pessoas desejam o bem, não só para si, mas querem que os outros também se beneficiem. E para isso, a gente precisa sair dessa posição de estar num pedestal e descer para o lugar da humildade para reconhecer que nós temos pessoas preciosíssimas à nossa volta, que existe sim um bem comum que talvez vá me custar um pouquinho a minha vontade, mas para que todos fiquem bem, o que é eu me sacrificar um pouquinho. Então a sua aproximação, pai e mãe, a sua intervenção e a sua instrução através do seu exemplo e através dos seus ajustes na vida diária vão ser fundamentais para que a sociedade que a gente espera tanto que se torne melhor, de fato se torne através da forma como seu filho vai enxergar a vida, menos egocêntrico e mais altruísta.